O verão começou oficialmente nesta segunda-feira, dia 21 de dezembro, e hoje a gente vai falar sobre a campanha do Dezembro Laranja, que tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre o câncer de pele. A gente sabe que, infelizmente, muita gente se descuida, pega sol, é um período de férias agora, o pessoal vai para a praia, mas é preciso tomar os cuidados devidos. E sobre isso, a gente veio aqui conversar com o dermatologista, Dr. Felipe Blanco, que vai falar com a gente sobre esse tema. Dr. Felipe, primeiramente eu agradeço por conversar conosco. A campanha desse ano, principalmente, ela tem um enfoque falando sobre o hábito, a importância da pessoa ter o hábito de se cuidar. Então, vou pedir para você falar um pouquinho para a gente, não só agora nesse período, mas ao longo do ano também, o que o pessoal pode fazer para evitar o câncer de pele? Bom dia, Manuela, obrigado pelo convite. Bom, qualquer campanha de conscientização serve para fazer essa mudança, como falaste, mudanças de hábitos, né? Já é repetido às vezes, são 20 e poucos anos de história de campanhas, né, de câncer de pele, e sempre se aproveita esse final do ano porque é o período para a região sul, né, centro-sul, que vai ter uma maior exposição solar. Então aproveita esse momento que as pessoas, mesmo no período de pandemia, acabam direcionando, né, mais para o litoral, ou piscinas, ou lugares fechados, que vão ter uma exposição maior, né, ao sol. Então, aproveitando sempre reativando, e a cada ano somando que, se a gente fazer medidas preventivas hoje, nós vamos evitar danos no amanhã. E começa com o beabá, né? O sol, a radiação aumenta durante o verão, então nós precisamos ter mais cautelas durante o verão do que ao longo do ano. Aumenta medidas básicas, que seja para o trabalhador, seja a pessoa que vai eventualmente se expor ao sol, que roupas protege, e áreas que a roupa não protege, a necessidade de usar um filtro solar, né? Se entrar na piscina, se entrar no mar, reaplicar, porque o filtro solar sempre acaba saindo. Então, esse é comportamento que passa a ser, nós gostaríamos que passasse a ser uma frequência, né, para toda a população. Legal, e falando nesse ponto, doutor Felipe, ainda fica a dúvida, por exemplo, qual a frequência correta de usar o protetor solar, por exemplo, não somente quando vai para a praia que o pessoal lembra mais, né, mas no dia a dia, de quantas em quantas horas, como que deve ser a rotina para passar o produto? Manuela, apesar da informação ainda, questão antiga, os filtros solares se repete 2 em 2 horas. Sabemos que a qualidade dos filtros solares melhora a cada período. Sabemos que alguns filtros solares conseguem ficar mais tempo. No entanto, essa é uma orientação ainda dos primeiros filtros solares para não haver a questão da perda, porque tem muita coisa em jogo. Porque às vezes, assim, quanto é o aplicar certo? Qual é a quantidade certa, né? Porque às vezes, assim, eu pego um tubo, se a gente for levar ao pé da letra, é quase um tubo para o corpo, né, realmente. Então, às vezes se passa menos, porque às vezes o filtro solar pode irritar, pode isso, então às vezes se passa menos, e aí se continua a mesma informação de reaplicar em 2 horas para não ter perda. É claro que é importante ter essa consciência. Quanto tempo eu fiquei questão exposto? Eu passei de meio-dia, fui para o trabalho, fiquei num lugar fechado, reapliquei meio-dia, tá bem. Só que a pessoa manteve, como conversasse, né? Manteve exposto numa piscina, né? Mesmo que não entrasse na água. Desculpa a gente falar isso, mas a radiação ela é mais intensa em onde tem água, onde tem areia, então reflete mais na água, na areia, então com certeza o dano é maior nesses lugares. Então a necessidade de reaplicar. Mantém a informação, apesar de que alguém for olhar a bula, né, do filtro solar, muitos mantêm até por 6 horas. Doutor Felipe, falando um pouquinho sobre os diferentes tipos de pele, tem alguns tipos que são mais suscetíveis a desenvolver o câncer, por exemplo? Sim, Manuela. Sempre vai ser a pele branca, pele clara, né? Mas a gente repete, pele clara, origem centro-norte europeia, que vai ter olhos claros, cabelo ruivo, né? Cabelo castanho, etc. Mas o câncer, ele atinge todos, tá? A gente estava conversando, o que se observa é que como aumentou pessoas de moreno claro, né? Então a gente se estende para aí, eu sou moreno, eu não vou ter danos do sol. Não, nós temos essa questão de ter um risco. É menor, mas tipicamente
pele branca, olhos claros, cabelo claro, mas todos podem ter, em proporção menor, mas pode. E falando ainda nessa questão da possibilidade de desenvolver um câncer, a gente até conversava um pouquinho aqui antes, que tem certos sinais e também áreas do corpo que o pessoal tem que ter uma atenção especial, né? O senhor pode falar um pouquinho sobre isso, até para ficar o alerta e o pessoal não deixar aí para realmente já procurar o profissional quando a doença já está bem avançada, né? Manuela, rapidamente a gente diz assim, nós temos 2 padrões de câncer. Resumindo, né? Um grupo chamado de carcinoma e um grupo chamado de melanoma. Carcinoma é comum, é frequente, vai ocorrer naquelas exposições ao longo da vida, vai ocorrer em face, né? Cabeça, face, orelha, que pegou direto o sol, trabalhando ou fazendo atividades esportivas. A média de idade do carcinoma é em torno de 60 anos, na média. Tem gente com 40 e poucos, tem gente com 60, 70, 80 anos. E nós temos um outro tumor que sempre vai preocupar mais, né? Ele é o melanoma. Ele é menos incidente, mas ele é mais preocupante, né, e mais grave. E aí a localidade deles, né, é uma localidade que não é na face, né, é nos homens. Geralmente é braços posterior, é nas costas, é no tronco. E nas mulheres, mais frequentemente nas pernas. Por isso que é aquela coisa de pós-banho, de olhar, observar. Nasceu uma pinta nova, pode ser apenas uma pinta. Ela está crescendo, está crescendo há mais de 6 meses, 1 ano, precisa avaliar. Né? Não que seja coisa, né, lesão maligna, mas precisa avaliar, precisa a gente dar uma olhada, o dermatologista, para que a gente possa diferenciar entre as lesões benignas e as lesões malignas. Por isso que é importante, então, a pessoa sempre avaliar, olhar o próprio corpo para perceber esses sinais, né? Sempre. O paciente ajuda muito, o familiar ajuda muito sempre, e muitas vezes o diagnóstico do câncer veio de um familiar, veio de um irmão, veio do pai, da mãe, né, do filho, que às vezes, olha, preocupou, olhou uma coisa que às vezes passou desapercebido. E é ele que vai dizer, vai lá procurar. E realmente é nessa preocupação e precocemente a gente retira a lesão e cura, né? Então, o principal, observa, olha, acompanha, né? Está modificando, né? Precisa de uma atenção. O problema então é quando, por exemplo, aquela mancha, uma pinta que a pessoa tem no corpo, ela vai crescendo. Então aquilo ali já é um sinal de alerta. É um sinal de alerta, né? A gente conversando, né, que lesão que está crescendo há mais de 1 ano precisa ser avaliada. Essa informação ela é geral. Então, qualquer lesão que está há mais de 1 ano crescendo, não espera, mesmo que ela não incomode, ela seja assintomática, precisa avaliar. Essa é uma doença que atinge mais homens ou mulheres? A proporção é quase igual. Os índices do INCA mostram um pouquinho mais, primeiro mostrava mais homens e depois passou a questão de mulheres. A gente vai dizer que é praticamente a proporção igual e na média de idade também proporcional, né? Então, tanto questão de homens quanto mulheres, por melanoma 40 anos, para mulheres em torno de 60, 65 anos. E aqui na nossa região, o que dá para destacar? Tem um aumento considerável do número dos casos de câncer de pele? Sim, Manuela, cada ano todo o Brasil aumenta, o estado de Santa Catarina mais e nossa região sul, né? Sempre há um aumento gradual. Todo ano existem novos casos, então sempre é proporcional. A gente, né, falando em números, né, as expectativas é que tenha, em média, toda a região sul, a gente soma de Tubarão até Passo de Torres, né, em torno de 1 milhão de habitantes, nós temos, em média, 1.500 a 1.800 casos de carcinomas, 100 a 120 casos de melanoma. E se a gente for olhar 20 anos atrás, nós estávamos falando em torno de 45 casos de melanoma, 40 a 50 casos de melanoma e não chegava a 1.000 casos de carcinoma. Então, nesses 20 anos, essa proporção aumentou, né? Então, praticamente quase que dobrou, né, o número de casos nessas 2 décadas. Doutor Felipe, eu vou fazer uma pergunta que principalmente eu acredito que é a dúvida de muitas mulheres, que é a questão do bronzeador. Agora no verão, muita gente quer pegar uma cor, só que aí fica a dúvida, bronzeador ajuda a proteger contra o sol? Qual é a orientação em relação a isso? Bom, aí a gente entra numa coisa de comportamento social, né? Isso é importante porque o que é beleza, né? Entrar nesse fator, o que é beleza? A pele bonita é a pele que nasce,
Nasceu com pele branca é bonita, nasceu com pele negra é bonita, nasceu com pele morena clara é bonita, nasceu com pele, o que for, pele ruiva é bonita. A gente identificar que aquela pele é a pele, a sua pele é bonita. Não tem a necessidade de modificar, nem para mais, nem para menos, de forma alguma. Essa é a questão da pele. A pele bonita é a pele que a gente nasceu, a pele saudável. E essa que vai ser a questão da vida. Então, às vezes, esse comportamento de querer modificar a questão da pele é um comportamento mais social. E dependendo dessa exposição, no caso do bronzeamento, o bronzeamento artificial, feito com clínica, com produto em casa, né, ou em clínicas, é uma coisa que vai ter um dano muito pequeno, não vai ter problema. Mas ir com o creme para estimular a pigmentação ao sol, pode ser que aí haja problemas, né? Então, as câmeras de bronzeamentos no Brasil são proibidas há 11 anos, né? Então, para evitar que pessoas no pré-verão, né, acabem fazendo aquelas câmeras de bronzeamento, porque infelizmente, por causa de uma situação social de ter uma pele aparentemente mais bonita, acabou levando os riscos, né? Então, sabe, Manuela, assim, a gente, né, pele bonita é sua pele. Todo mundo tem pele bonita, não há necessidade de mudar. Então, assim, não há necessidade de mostrar questão de risco, né? Porque ela vai ficar boa. Seja a mais branquinha, a mais escura, todas as peles são bonitas. Muito legal essa fala do Dr. Felipe. Para finalizar, então, de maneira geral, independente do tom da pele, é importante fazer os cuidados e prestar atenção, né, como o doutor falou, se analisar e qualquer dúvida, procurar um profissional para evitar justamente o câncer de pele, que é o assunto que a gente está falando aqui, que é relacionado, principalmente falado, durante o mês de dezembro, que é onde começa a alta temporada de verão. Obrigado por todo esse carinho, esse espaço, né? Sempre é importante estar aqui. Vocês ajudam muito a divulgar para toda a população. É uma informação simples que faz a diferença para muitas pessoas, né? Protejam-se, evitem, aproveitem a vida de uma forma cautelosa para evitar danos no futuro.